E o Senhor já nos libertou do império das trevas. E amor, né? E essa mensagem 2, ela é uma mensagem muito forte, né? Porque ela vem expor a nossa condição, ela vem colocar, né, o que está no nosso coração, vem expor o que está no nosso coração, e porque a luz do Senhor, na verdade, ela dissipa as trevas, né? Então, se nós estivermos em trevas, a luz do Senhor, ela vem como um foco, porque na verdade a luz é o próprio Deus, né? Então, se Ele é luz, nele não tem trevas. Ele não está na luz, Ele é a luz. Ó Senhor Jesus, e por estarmos nele, nós podemos também andar como filhos da luz. Então é isso que vai falar a mensagem dessa semana. O meu sentimento não é me prender muito à sinopse aqui, porque a mensagem é muito rica e eu anotei muita coisa. Tá bom? Mas eu quero ver se eu consigo pelo menos passar um pouco do sentimento que o Senhor falou conosco essa semana. Eu creio que o Senhor falou com cada um de nós. Ó Senhor Jesus, o primeiro item que o Senhor veio falar conosco essa semana, que Ele está acessível para nós. Deus é acessível. Senhor Jesus, por um lado, Ele habita em luz inacessível. No tocante à essência do que Ele é, ninguém pode ver Deus diretamente. Mas um dia a Bíblia diz que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Ou seja, da forma como o Filho, Jesus Cristo, foi introduzido na glória do Pai, por meio de Jesus Cristo, eu e você também seremos introduzidos na glória do Pai. Então hoje ainda não se manifestou, mas um dia há de se manifestar essa glória, né? Ó Senhor Jesus, mas hoje na igreja nós podemos desfrutar dessa realidade. Ainda que ela não se manifestou, nós podemos sim contatar Deus. Mesmo que Ele está em luz inacessível, mas nós temos um caminho de acesso ao Pai. E esse caminho é o Senhor Jesus. Esse caminho é Cristo, né? Ó Senhor Jesus. E Cristo, Ele é esse ponto, né? Conector da obra de Deus. É o ponto conector de todas as coisas do universo. Em Isaías 57, versículo 15, que eu queria ler com os irmãos, deixa isso mais claro para nós, desse acesso que agora nós podemos ter ao Senhor. Aí ele diz assim, ó: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade. Aqui está falando do próprio Deus, né? Então Ele é o alto. Ele é muito alto. Ó Senhor Jesus, se a gente for olhar por essa primeira parte do versículo aqui, a gente já vai se desanimar logo. Que Ele é muito alto, como que a gente vai ter acesso a Ele, né? O alto, mas Ele também é o sublime, Ele também é o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Aleluia, o nome dele é santo. E aqui ele continua. Habita aonde? Aonde é a habitação de Deus aqui nesse contexto? O alto e santo lugar. Então, por um lado, Deus habita no alto e santo lugar. Mas, aleluia por esse mas. Fala assim comigo, mas. Mais uma vez, mas. Habito também com o contrito e abatido de espírito. Vamos lá, para ensaio foi bom. Agora vamos agora de fato e de verdade, tá bom? Eu falo e os irmãos repetem. Mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar
o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Esse era um Deus inacessível, mas agora está acessível a nós. Se nós não podemos ir até Ele, Ele veio até nós, por meio do Seu Filho. Ó Senhor Jesus! E aqui Ele está dizendo, né, que Ele veio habitar também com quem? Com o contrito e abatido de espírito. E veio para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Irmãos, o Senhor veio até nós para nos dar vida. Essa era a nossa condição. Estávamos mortos, mas Ele vem vivificar o nosso espírito, vem vivificar o nosso coração. Tudo é uma questão de nós estarmos o quê? Conectados ao Senhor. O nosso assunto aqui é um assunto de conexão. Por quê? Desconectado, o homem foi à medida em que ele optou por comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E esse conhecimento do bem e do mal fez com que o homem se tornasse independente de Deus. Ele não precisa mais de Deus para tomar suas decisões, porque ele já sabe o que é certo e o que é errado. E vive pelo certo e errado. E é interessante que o Senhor, Ele, como forma de luz, né, Ele vem para expor a nossa condição e mostrar que em Adão, essa velha natureza que está em nós, ela nos leva a estar apartado de Deus, desconectado de Deus. Então a escolha do homem fez com que ele se desconectasse de Deus, apartado da presença de Deus. Deus também precisou colocar ele para fora do jardim, fechando o acesso para a árvore da vida. Mas graças a Deus, Deus providenciou um meio de salvação para o homem. Deus nos deu uma segunda chance. Aleluia! Se a gente, coitado de nós, né? Se fosse só pela primeira escolha do homem, todos nós estaríamos perdidos, né? Mas graças a Deus, que embora, né, o acesso à árvore da vida estava interrompido, mas o fluir do rio da água da vida não foi barrado. E esse rio, ele saía lá do Éden e se dividia em 4 braços, para alcançar o homem em toda e qualquer situação e em todo lugar. E esse rio veio para essa reunião nos alcançar aqui. Os irmãos creem nisso ou não? Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, embora não tenhamos acesso, né, à árvore da vida, não tínhamos acesso diretamente à árvore da vida por conta da queda, mas Deus abriu, né, um caminho para nós. Ele veio nos buscar, Ele veio nos procurar e Ele nos achou. Ele nos encontrou. E se tem alguém aqui nessa manhã que ainda não foi encontrado, hoje o Senhor veio aqui para se encontrar com você. Ó Senhor Jesus. E Romanos 5,12 fala assim, ó: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a morte passou a reinar em todos os homens, porque todos pecaram. Então aí houve a desconexão. E a providência de Deus para resgatar o homem está em Gênesis 2:10. Vamos ler todos juntos? Gênesis 2:10. Ó Senhor Jesus! Vamos ler? Gênesis 2:10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Quer dizer que o Senhor, né, por meio desse versículo aqui, abre uma porta de esperança para o homem. Né, graças a Deus, por um lado a gente não tinha mais esperança, mas por outro lado, por conta do fluir do rio, há uma esperança para nós. Há uma esperança para os homens, para as pessoas, né? E aqui diz assim, ó: Deus está procurando você. Não importa onde você esteja, esse rio vai em busca de você onde você estiver.
norte, sul, leste e oeste, para te conectar com Deus novamente. E aí o Senhor nos dá uma prática muito simples para conectar as pessoas com Deus. Eu posso orar por você? Graças ao Senhor, ontem a igreja em Sapé saiu. Saiu para as ruas para orar com as pessoas, para levar vida para as pessoas. Ó Senhor Jesus, tivemos muitas experiências ricas ontem. Experiências de aceitação, experiências de rejeição. Mas o fato é, nós não sabemos quem é escolhido e quem é predestinado por Deus. Só Deus sabe. Por isso que nós não podemos fazer acepção de pessoas. Porque se nós não sabemos, nós temos que abordar todas as pessoas. A pessoa está passando do nosso lado, posso orar por você? Já gera ali uma conexão, um envolvimento ali daquela pessoa na esfera espiritual. Você está andando pela praça, posso orar por você? Você já conectou aquelas pessoas à esfera espiritual. Ontem até os policiais e os guardinhas de trânsito receberam a oração e invocaram o nome do Senhor. Estão abertos, sedentos e precisando do quê? De segurança. Segurança e proteção. E nós sabemos aonde estar seguros. E eu pergunto para os irmãos, qual é o lugar mais seguro desse universo? É aonde o Senhor está. Amém ou não? Amém. O Senhor está aqui. Amém. Então nós estamos seguros. Amém. Porque o Senhor está aqui. Amém. Ontem na pregação do Evangelho o Senhor estava lá conosco. Amém. Nós estávamos seguros lá. E as pessoas que foram conectadas ao Senhor pela oração e pelo receber da vida de Deus, inclusive muitas delas sedentas para serem cuidadas, graças a Deus pela rede de cuidado, né? Nós vamos ativar a partir de hoje a rede de cuidados. Tem muita gente para a gente contatar, suprir com a palavra, suprir com a oração, cuidar dessas pessoas, fortalecer a vida espiritual delas, para que elas possam serem despertadas do sono, o sono da morte espiritual, e viver por meio dessa vida que um dia nos alcançou e mudou a nossa história, né? Então, irmãos, isso é maravilhoso. Teve irmãos que não puderam sair, mas ficaram como? Orando. De igual forma, o Senhor estava lá. Tem os que saem, tem os que ficam orando. Tem aqueles que não podem ir, mas estão contribuindo de alguma forma. Então, irmãos, de igual forma, todos nós estaremos assim cumprindo com a vontade do Senhor. Então, a vontade do Senhor hoje é alcançar toda a terra. Ó Senhor Jesus, só o fluir da graça é que pode suprir e edificar o corpo de Cristo. Então esse rio da vida também é o rio da graça. Fala por mão do seu lado, o rio da vida é o rio da graça. Amém? O rio da vida é o rio da graça. E aí, vocês querem saber do que esse rio é capaz de fazer? Ezequiel 47:9. Se você quiser descobrir o que o fluir do rio dessa graça é capaz de fazer, nós precisamos de Ezequiel 47:9. Ó Senhor Jesus. Vamos ler? Quem achou diz amém. Quem não achou diga eu não achei. Vamos lá? Vamos ler, todos juntos a uma só voz. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Mais uma vez, e tudo viverá
por onde quer que passe este. Irmãos, eu posso testificar. Ontem muitas pessoas reviveram. Estavam sem esperanças, aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Mas o rio da graça, o rio da vida, alcançou essas pessoas ontem. Ó Senhor Jesus! E elas reviveram, né? Porque tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Ó Senhor Jesus! E aí, irmãos, para que essa palavra chegue até as pessoas, esse rio da graça até as pessoas precisa de um veículo. E o veículo para alcançar as pessoas com o rio da graça é a palavra de Deus. Então, nessa manhã, qual é o nosso encorajamento? Que possamos buscar mais a palavra de Deus. Porque quanto mais imersos nós estamos na palavra de Deus, mais esse rio vai fluir de nós. Quanto menos imersos nós estivermos na palavra de Deus, menos esse rio vai fluir de nós. Mesmo porque o que nos move e o que nos motiva a alcançar o propósito de Deus é a palavra. Porque a palavra diz, sem palavra o povo se corrompe. Mas graças a Deus que nós temos palavra em abundância, né? Deus tem falado incessantemente conosco, tem nos encorajado a imergir na palavra. Amém ou não amém? Amém. Toda reunião, palavra. Reunião de GFCM, palavra. Reunião de oração, oração e palavra. Para onde a gente vai, a palavra tem que estar presente. De manhã, no meu dia a dia, a palavra tem que estar lá também. Em tudo que vamos fazer, a palavra precisa estar lá. Ó Senhor Jesus, ela traz vida e graça, amém? Ó Senhor Jesus, então nós sabemos que o veículo é a palavra. E os canais para levar essa palavra é quem? Fala assim, eu sou um canal da graça. Quando a gente fala nós, a gente pode se esconder no meio do nós. Mas irmãos, Deus quer nos chamar para uma responsabilidade maior. Não é nós, é eu. Cada um de nós, né? O eu aqui, irmãos, não é o ego, a autoexaltação, não. Mas é a pessoa. Deus conta e se importa com cada um. Cada um de nós somos necessários. Cada um de nós somos indispensáveis. Cada um de nós, Deus quer contar conosco. Amém. Ó Senhor Jesus. E aí, quando Deus encontra esses canais da graça, aí nós precisamos do quê? De ver a questão da nossa motivação. A motivação com a qual nós realizamos a obra do Senhor. E aí, teve uma das mensagens que nós desfrutamos, que falou sobre andar no amor como filhos amados. Como filhos amados. Então, andar em amor, na verdade é andar no próprio Deus, né? 1 João, vamos ver lá, né? Porque o que nós estamos falando não é de uma possibilidade. Nós estamos falando da essência do que Deus é. Ó Senhor Jesus. 1 João, capítulo 4. Versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus não está em amor. Deus é amor. Então, quando Deus está em nós, esse amor é manifestado em nós. E esse amor é expresso por meio de nós. Ó Senhor Jesus. E da onde vem o amor? O amor vem de Deus, porque Deus é amor. Só que quando esse amor sai de Deus para nos alcançar, ele chega até nós na forma de graça. Então Deus é amor, mas quando esse amor flui de Deus para vir em busca de nós,
esse amor nos alcança na forma de graça. E da mesma forma, Deus também é amor, mas Ele também é luz. Vamos ver aqui, né? Ó Senhor Jesus. Deus é amor. Acho que está aqui. Capítulo. Amém. Capítulo 1, versículo 5. Vamos ler? Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva. Então aqui não diz que Deus está na luz. 1 João 1,5. Aqui não está dizendo que Deus está na luz, aqui está dizendo que Deus é luz. Se Ele é luz, se Ele é a própria luz, existe a possibilidade de ter trevas na luz? Por isso que nele não há treva nenhuma, porque Deus é luz. Então, essa luz vem para nos iluminar. E ela nos ilumina de que forma? De que forma que ela chega até nós? Sai de Deus em forma de luz, porque Ele é luz. Mas quando chega até nós, chega na forma de verdade. E a verdade também é o próprio Senhor. Então, traçando um paralelo, né? Deus é amor e chega até nós na forma de graça. Deus é luz e chega até nós na forma de verdade. E a verdade é que nos liberta, é a verdade que nos salva, é a verdade que nos transforma, é a verdade que nos liberta do engano, é a verdade, né, em Cristo, que nos faz estar mais firmados no Senhor, no propósito do Senhor. O que motiva os irmãos, né? Vou dar o exemplo dos irmãos do SEAP, que saem todos os dias, né? Bem dizer, ficam poucos dias aqui no SEAP, né? Uma semana e quase 20 dias fora. O que eles ficam fazendo? Pregando o Evangelho. E o que motiva eles ficarem a permanecerem tanto tempo na pregação do Evangelho? O desânimo bate às vezes, porque são seres humanos e o elemento está lá dentro, né, de cada um. Mas eles buscam forças aonde? Na verdade, que é a palavra. A palavra é a verdade. Ó Senhor Jesus! E isso leva os irmãos a perseverarem cumprindo com o propósito de Deus. Então, ainda falando do amor, nós vimos dois aspectos do amor no alimento diário essa semana, né? Um aspecto é entrega e doação, e outro aspecto é oferta e sacrifício a Deus. Então, entrega e doação, ou seja, é você estar disponível para Deus poder usar você. É uma entrega, uma doação. Você está se oferecendo para Deus, né? E o outro aspecto aqui é o quê? Oferta e sacrifício. Então, quando chega nesse ponto de oferta e sacrifício, quando fala de doação, todo mundo, acho que todo brasileiro gosta de fazer boa ação, né? Vê alguém padecendo necessidade e gosta de ajudar, não é assim? Então, essa é uma boa ação. Mas quando chega na parte de oferta e sacrifício, o que é um sacrifício? Você entregar a vida, você está disposto a morrer por essa causa. Por isso que a Bíblia fala que da forma como Deus nos amou e entregou a vida dele por nós, agora nós devemos também dar a nossa vida pelos irmãos, dar a nossa vida pelas pessoas, dar a nossa vida para o cumprimento da vontade de Deus. Mas nós só conseguimos isso mediante a verdade ser trabalhada em nós, por meio da palavra. Então, por isso que o encorajamento é para que a gente mergulhe ainda mais na palavra. Nosso encorajamento aqui não é a gente fazer uma autoanálise de nós mesmos e saber o que é certo e o que é errado. Não é isso.
O nosso encorajamento aqui é que quanto mais imersos nós estamos na palavra, mais salvação nós vamos desfrutar. Mais usados nós seremos pelo Senhor. Ó Senhor Jesus. E o maior ato de amor foi Deus ter dado a sua própria vida por nós, né? Por isso, 1 João 4, 9 ao 10, eu vou ler por causa do tempo, diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Amém ou não? Amém. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Amém. De que forma? Em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então aqui é um sacrifício. Cristo é entregue pela propiciação dos nossos pecados, é um sacrifício. Ele foi entregue para morrer. E antes de nós dizermos que amamos a Deus, Ele nos amou primeiro. O maior ato de amor foi esse, foi Deus ter dado o seu único filho para morrer por nós. E hoje, né, nessa manhã, nessa reunião, nós desfrutamos do quê? Dessa vitória do Senhor, desse ato de amor de Deus para conosco. Nós éramos indignos, mas o Senhor, mediante a redenção de Cristo, o derramar do sangue, nós somos aproximados, reconectados a Deus, mediante o sangue do Filho, que foi derramado pela entrega de Deus, né? Deus entregou o Filho dele para morrer em nosso lugar. Senhor Jesus. E aí, andar em amor e andar na luz, aí a gente precisa entender agora qual é o resultado que nós obtemos quando nós andamos na luz. Ó Senhor Jesus. Nós vimos essa semana, né, sobre a prática de andar no amor e agora como devemos andar na luz. Vimos que Deus é luz, né? 1 João 5 a gente leu, né? Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz. Amém? Deus é luz. Amém. E não há nele treva nenhuma. Ó Senhor Jesus. E aí aqui, irmãos, essa semana foi muito forte, né? A questão assim de como diagnosticar se nós estamos na luz ou se nós estamos nas trevas. Então, eu queria ler aqui um trechinho com os irmãos, do Alimento Diário, da página 31. E antes de lermos, né? Vamos ler 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7. 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, à medida que você vai abrindo a Bíblia, você pode ir invocando, oxigenando o seu espírito para receber a palavra. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém? Aí diz assim, ó: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o primeiro item aqui, que vem falar para nós, né? Se dissermos que mantemos comunhão. Então, a palavra-chave aqui é comunhão. Tá certo? Então, a comunhão, ela é salvação para nós. Quando nós fugimos da comunhão, sabe o que isso significa? Que nós estamos em trevas. Olha o que eu achei muito rico e muito forte ao mesmo tempo, né? Foi falado aqui na página 31. Já vimos o que significa na prática andar em amor. Hoje veremos sobre andar na luz. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Esse texto não diz que Deus está na luz, mas afirma que Deus é luz. Se Deus é luz, certamente não há nele treva nenhuma.
Assim, como fala sobre o amor, a Bíblia fala sobre luz, ou seja, não nos apresenta nenhuma teoria ou ensinamento. Só temos de avaliar e verificar se vivemos pela vida divina ou não. Aí ele fala aqui, ó, ter comunhão é a melhor maneira de verificar isso. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando estamos na luz, olha esse ponto aqui, eu achei muito forte, né? Quando estamos na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Se não estamos na luz, fugimos da comunhão, levantamos barreiras e temos reservas para com os outros membros do corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus! Isso aqui é muito forte, né, irmãos? E ele continua. Esse é um forte sinal de que não estamos na luz. Aí ele continua. Todas as vezes que lemos a Bíblia, Deus é amor e luz, somos levados a avaliar nossos atos no dia a dia. Se vivermos na luz, ela iluminará cada parte do nosso ser. Conseguimos perceber que temos pecado e discernimos quando vivemos pelo homem natural. Não quer dizer que quem está na luz não peca. Tá, irmãos? Isso aí a gente precisa discernir isso. Não significa que a gente nunca mais vai pecar, porque a gente está na luz. A gente está sujeito, porque essa natureza maligna está em nós. Mas olha o que ele fala aqui, ó. Mas que enxerga seu pecado e logo busca o quê? Esvaziar-se, arrepender-se e lavar-se aonde? Lavar-se no sangue de Cristo. Né? Aí cumpre isso que fala no final do versículo aqui, ó. Mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aí ele continua. Quem não está na luz, considera-se muito espiritual, muito bom, por isso julga e aponta eventuais falhas no próximo. Fora da luz, ficamos cegos à nossa própria condição. Senhor Jesus, a atitude de quem vive na luz é se arrepender e confessar os pecados. Repita comigo assim, a atitude de quem vive na luz é se arrepender e confessar os pecados. A hora que ele fala aqui, ó, parece algo tão básico, mas muitos falham nessa questão. Se não vivemos na luz, nós nos julgamos superiores e melhores que os outros, e não conseguimos ver a nossa própria impureza, nossas próprias impurezas. Isso é resultado de não ter sede da palavra e revela que ela não habita ricamente em nós. Então, irmãos, quando que nós sabemos se a palavra está habitando ricamente em nós? Quando estamos na luz. E quando nós estamos na luz? Quando nós estamos na palavra. Quer estar na luz? Qual é o segredo? A palavra. Então o que a luz vem fazer? Vem dissipar todas as trevas do nosso ser. Então é muito fácil a gente identificar quando nós estamos nas trevas e quando nós estamos na luz. Se nós apontamos o erro dos irmãos, os defeitos dos irmãos, se nós condenamos os irmãos, se nós criticamos os irmãos, se nós nos juntamos com outros irmãos para falar mal dos irmãos, você está na luz ou está nas trevas? É trevas. Mas quando você se junta com o irmão, com o intuito de desfrutar da palavra, amém? Você ganha o quê? Luz. E a luz faz o quê? Dissipa as trevas. E aí, ao invés de você falar mal dos irmãos, você vai orar pelos irmãos. Você vai orar por eles. E você vai pedir ao Senhor para que o Senhor os ilumine, se eles estiverem errados. Porque o problema é esse, a gente achar que os irmãos estão errados. Todo mundo está errado, eu estou certo. Irmãos, não é assim. Quem vai julgar e dizer quem está certo e quem está errado é Deus.
Ele é o reto juiz. E Ele não estabeleceu nenhum de nós como juiz sobre nenhum irmão. Por isso, irmãos, nós temos que ser simples. Irmãos, Deus está nos convidando à simplicidade e purezas devidas a Cristo. E esse é o nosso encorajamento, né? Para que cada um de nós possamos buscar a palavra. Se nos juntarmos, que a nossa motivação seja para quê? Para edificar. E o contrário de edificar é destruir. E quem veio para roubar, matar e destruir é Satanás. Tá? E ele vai roubar o que de você? Ele vai destruir o quê? Ele vai roubar a sua paz, tirar a sua alegria. De repente você está na palavra, você está cheio de alegria, de desfrute. Você chega na reunião, você libera o espírito. Você é contagiado pela esfera, pelo ambiente. Mas aí você tocou na morte, apagou o seu espírito. Você perde o brilho, perde a alegria. Seu olho não consegue brilhar mais. Qual é o problema? O que está acontecendo? O que está de errado? A morte entrou, por que entrou? Porque as trevas tomou conta de nós. Mas graças a Deus que nessa manhã, Deus que é luz e que é a palavra, chegou até nós cheio de graça e de verdade. Para quê? Para mudar a nossa sorte. Para mudar o nosso destino. Qual é o nosso destino? É reinar com o Senhor. E nós queremos que todos os irmãos estejam juntos nessa caminhada. Irmãos, esse é o desejo do coração de Deus. Quem está falando não é a irmã Israel. Eu sou um homem falho, pequeno, desprezível. Eu sou aquele lá da caverna de Adulão, endividado, amargurado de espírito, coxo, paralítico, manco. Eu sou tudo isso. Endividado, eu sou tudo isso. Mas, irmãos, Deus pegou as coisas desprezíveis, as coisas loucas do mundo, para envergonhar as sábias. Deus pegou as coisas desprezíveis, aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são. Irmãos, nós não precisamos vindicar nada a nosso favor. Nós não precisamos nos defender de nada. Irmão, mesmo porque a razão da nossa existência, a razão do nosso viver, não é mais para nós, é para o Senhor. Ó Senhor Jesus! E eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, me dê mais simplicidade. Eu quero ser mais simples, para crer na Tua palavra. Eu quero crer mais na Tua palavra. Eu quero questionar menos e crer mais. Porque bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Tomé viu o Senhor, mas não viu o Senhor ressurreto. Aí ele ficou incrédulo. Aí ele quis ver para crer. Mas, irmãos, Deus está trabalhando em nós, não é o ver para quê, ver para crer. É crer para ver Deus agir com o sobrenatural. Amém. Irmãos, pode ter certeza, o fato de nós estarmos reunidos, de 9:30 da manhã até agora, quase meio-dia aqui nesse local de reunião, irmãos, isso é ou não é sobrenatural? Amém. Os irmãos que trabalham a semana todinha assoberbado com trabalho, na correria do dia a dia, chega no domingo, opa, hoje eu vou dormir até mais tarde, depois eu vou dar uma voltinha, um passeio, quem gosta de passear, hoje eu vou visitar fulano de tal, almoçar na casa da minha sogra, né? Agora eu posso dizer isso, almoçar lá na casa da minha sogra, do meu sogro, é ou não é legítimo isso? Mas você não está em nenhum desses lugares que eu falei. Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? Nesse viver da igreja, que não é o lugar, mas é o estar junto dos irmãos. Irmãos, quando nós estamos junto dos irmãos, nós podemos manter comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica dos pecados. E nós não vamos mais olhar para problema nenhum, nós vamos olhar para o Senhor. Irmãos, eu não quero mais olhar para problema, chega de problema.
chega de questionamento, de tribulação. Irmãos, é hora de se libertar. É hora de olhar para o Senhor firmemente. Senhor, eis-me aqui. Eu não sei o que vai acontecer, como é que vai ser, como é que não vai ser. Eu não quero nem saber. A única coisa que eu quero saber é que eu quero estar imerso no fluir desse rio. E aí, quando nós estamos imersos no fluir desse rio, vai produzir em nós um resultado que está em Mateus 5,16. Eu gostaria que os irmãos todos lessem, para a gente finalizar, tá bom? Senhor Jesus, vamos lá. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Fala por mão do seu lado, assim brilhe a vossa luz. Assim brilhe a vossa luz. Assim brilhe a vossa luz, amém? Assim brilhe, amém? A nossa luz, amém? Quando você está dizendo por mão isso, né? Assim brilha a vossa luz, você está profetizando na vida dele a palavra de Deus. Assim brilha a vossa luz. Amém? Assim brilha a vossa luz. Brilha a nossa luz. Assim brilha a nossa luz. Assim brilha a vossa luz. Assim brilha a vossa luz. Assim brilha a vossa luz. Amém. E aí, eu acredito que todo mundo aqui já despertou, né? Quem despertou nessa manhã, vamos fazer uma loucura santa agora, hein? Topa o desafio? Uma loucura santa, hein? Quem foi despertado nessa manhã, vai levantar da cadeira e vai dizer um amém bem forte, para abalar as estruturas. Amém! A loucura santa. Aleluia, essa é uma reunião de libertos! Essa é uma reunião daqueles que foram despertados do sono. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos, e Cristo, irmãos, e Cristo te iluminará. Irmãos, Cristo é que nos ilumina. Cristo é a nossa luz. Senhor Jesus, desperta tu que dorme, desperta tu que dorme, desperta tu que dorme, desperta tu que dorme, desperta tu que dorme. Ó Senhor Jesus, amém, aleluia. Ó Senhor Jesus, amém, aleluia. Ó Senhor Jesus, amém, aleluia. Senhor Jesus, que o Senhor possa nos levar a permanecer no fluir do rio da água da vida, despertados para despertar os que ainda estão dormindo, os que estão nas trevas. Deus nos chamou para sermos agentes de mudança na vida das pessoas. E a partir de hoje nós vamos começar a colocar aqueles contatos da rede de cuidado, né? Você que deu o seu nome, né, para participar desse cuidado das pessoas, ou de repente tem mais algum irmão ou irmã que queira participar disso, deem o seu nome hoje para nós, e nós vamos incluir você nessa programação, porque tem muita gente querendo ser cuidada, com sede do Senhor, com sede da palavra. E quando nós estamos envolvidos com a pregação do Evangelho, o cuidado com as pessoas, nós esquecemos dos problemas. Os problemas desaparecem. Por quê? Estamos envolvidos com os interesses do Senhor. Estamos envolvidos com a palavra do Senhor. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor.
Nós vamos abrir para os irmãos compartilhar, só para a honra e glória do Senhor, a reação muito positiva da igreja, isso aqui sem contar ainda o Pix, né? Já com o Pix, né? As ofertas deram R$1.010. Aleluia! Isso aí é ou não é sobrenatural? É sobrenatural, é sobrenatural, é sobrenatural, é sobrenatural, é sobrenatural. Eu queria concluir a minha mensagem, que não deu para cantar na reunião, mas é um hino, tá? É o 311. É um hino bem curtinho, é de uma estrofe só, tá bom? Diz assim, ó: Deus é luz, não há nele treva alguma jamais. Como é bom diante dele estar, ó de todo pecado, um constante limpar, temos nessa luz. Aí ele fala assim, ó: se na luz sempre andamos, comunhão desfrutamos, eis o sangue de Jesus, seu Filho a nos limpar. Deus é fiel, nos perdoa, justo é, confessemos, dos pecados somos limpos, ó que gozo e paz. Então aqui, quando a gente for cantar, só para ajudar os irmãos, aqui no coro, as irmãs vão cantar, né? Se na luz, e os irmãos vão responder, sempre andamos. Aí as irmãs, quando chegar seu filho a nos limpar, nós vamos cantar todos juntos. Aí depois na outra estrofe a mesma coisa. As irmãs, Deus é fiel, os irmãos, nos perdoa. Quando chega, ó que gozo e paz, todos juntos. Vamos lá ver se dá certo? Que tal a gente ficar de pé? É assim, ó. Deus é luz, não há nele treva alguma jamais. Como é bom diante dele estar. Ó de todo pecado um constante limpar, temos nessa... As irmãs, sempre andamos, desfrutamos de Jesus, seu Filho a nos limpar. As irmãs, nos perdoa, confessemos, todos juntos. Ó que goze. Mais uma vez, Deus é luz. Deus é luz, não há nele treva alguma jamais. Como é bom diante dele estar. Ó de todo pecado um constante limpar. Temos nessa luz. As irmãs, sempre andamos, desfrutamos de Jesus, seu Filho a nos limpar, nos perdoa, confessemos, somos limpos, ó que gozo e paz. Aleluia! E aí? Compartilhar? Irmãos, você dá os avisos? Ou a gente faz uns 5 minutos de pequenos grupos?